Irê, povoada, bênção e abacê, foi de luz, vou pedir meu axé de fala. Axé, Agoia Bodhibá, peço bênção, licença, nossa mãe preta, nosso pai seus sete, conselhos e babas, nossa Yalaxé, Yaxudã Biayala, Yakikere Yamuru, Moaiotunjá, nossa Yabacema Coelê, nossa Yai, que é de Muchocaramedetá, Babalaxé, Babalau Muquior, Balga Babaquini, ao cacique do território da Caiodê, peço a benção do Conselho dos Cães, de todo o fio de contas de Mãe Preta, de todos aqui presentes nessa gira do dia de hoje, para que nossa de escuta, de fala, seja de presença, de amorosidade, de respeito e profunda gratidão. Axé. Nesse tempo e nessa era eu fui reconhecida como Mbembe Kurum, Muzungue com Paz. Eu sou Bokun de Mãe Preta, Iaú, Eked da Nação Muzungue, membro do clã Ibani Choro, da comunicação do território de Mãe Preta. Namastê. Salve, povoada, boa noite, bem-vindos todos, todas, a mais um encontro, nosso último encontro dessa gira, a ginga do banzeiro cultural, que a gente está compartilhando, né, partilhando, convivendo com o jeito de ser e de viver o território de Mãe Preta com paz. O tema de hoje é territórios de cuidado, né, convidadas muito especiais da Nação Muzungue, e a gente vai falar um pouco, né, sobre esse horizonte que perpassa todo o território de Muzungue, que é o zelo, o cuidado entre nós, mas com todos os seres que compõem a vida junto conosco. Antes de apresentar nossas convidadas, eu queria ver se você gostaria já de pedir seu axé de fala, falar algumas palavras sobre esse encontro. A gente está travando aqui. Para nós um pouco de atraso aqui a conexão. Axé. Namastê, eu direi. Eu peço a bênção, eu peço licença ao nosso Pai Seu Sete, à nossa Mãe Preta, ao Conselho de Anciões e de Anciãs da Nação Muzungue, ao Conselho de Asbabas, Yalaxé, Yaxodá, Biayala, Iaquequerê, Yamuru, Omoyotunjá, Ia, Eked, Caramedetá, Babalaú, Babalaxé, Melchior, Baoga, Babaquini. Eu peço a bênção, eu peço licença a todo o Conselho de Cãs, a todos os clãs, a todas as sapopimbas, a todas as choanas, para que meu axé de escuta e de fala seja de profunda amorosidade e gratidão. Axé. Neste tempo e nessa era, eu sou uma Coelê Muzungue com paz e a Bacê da Nação Muzungue, que vai o Acã da Concola Quilombola e Pelaê, guardiã, zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, da avó Figueira Negra, mãe Samalmira, guardiã da coragem. Axé. Então, povoada, profunda gratidão por todos aquelas, né, que participaram do nosso banzeiro cultural, aonde podemos estar dialogando, né, da nossa Figueira Negra, a nossa Samalmeira, com povos do sul do país, ao norte, nordeste do país, e podemos saber das realidades, da força e da vida de cada um. E também, né, como é o banzeiro, né, que desacomoda os nossos corpos, podemos também, né, desacomodar. Podemos também saber da realidade de cada povo, de cada maretório, território que aqui esteve conosco durante todo esse banzeiro cultural. Com profunda gratidão, né, e com muita alegria,
que a gente faz esse último momento, essa última gira do nosso banzeiro cultural, onde a gente entra no rio, né, e sente, né, os nossos corpos territórios, corpos maretórios balançarem, né, se desacomodarem nessa malemolência que o rio nos faz, né? E hoje a gente traz um tema que para nós, enquanto comunidade quilombola Morada da Paz, é um tema muito importante, que é o cuidado, né? Nós, enquanto comunidade Morada da Paz, nós somos um território de cuidado, né? Da Figueira Negra a Samalmeira, em todos os territórios de Mãe Preta, na qual você adentrar, vai ter esse acolhimento, esse muzungue, né? Essa força de zelo e de cuidado, porque é assim que nós, enquanto nação muzungue, sabemos zelar, né? E hoje nós temos Iaoa, que é de Cã, Níxita, né? De Ditorandi, Ojobá, da nação muzungue, duas potências, duas mulheres negras potentes e que vão falar do seu local de fala, né? O que é essa força do zelo e do cuidado, né? Então, eu acho que não teria melhor fechamento para o banzeiro, né, da gente falar principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o que é zelar, o que é cuidar para o território de Mãe Preta. E aí, e isso também a gente espraiando, né, porque também se faz um processo de transformação, né? São vivências muito simples, mas que às vezes a gente não se dá por conta que isso é um cuidado que a gente faz conosco, faz com outros, que a gente faz com a nossa comunidade. Então, nós vamos fazer essa troca, né? E aí eu passo novamente para Mimbembe, poder apresentar essas potências de mulheres negras, jovens, lideranças jovens do nosso território, com suas trajetórias de vida, né? Com seus sonhos e com seus desafios do que é ser uma mulher preta e que faz essa trajetória do cuidado em território quilombola, em territórios acadêmicos, escolares, na vida como um todo. E estão aí para compartilhar conosco nessa gira, nesse banzeiro. Vamos de novo entrar no rio e vamos se balançar e vamos se desacomodar, porque todos os banzeiros na qual nós vivemos, nós não saímos as mesmas. Então, profunda gratidão e vamos que vamos, povo. Xé. Gratidão e a você. Então, vamos passar para a apresentação das nossas convidadas. Como ela estava trazendo, nós temos duas participantes muito especiais, mulheres desse território de Mãe Preta. A nossa Nista Muzungue Compass, que está aqui do meu lado. Nista é o Juobá, que é de Cã, e Sangoma, da nação Muzungue Compass. É filha da comunidade quilombola Morada da Paz, território de Mãe Preta. É artista, artesão, estudante, ecogestora, voz ativa na luta pela garantia do direito à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, e pelas lutas por terra e território. Junto com a gente hoje também está a nossa Ditorandi Muzungue Compass. A Ditorandi é filha de Mãe Preta e seus 7, Iaô, Ojuobá de Xangô, da nação Muzungue, guardiã dos territórios de Mãe Preta, guardiã do clã Ibanichoro, guardiã das águas do açude, Guibaioacã da Desformação Compass. É uma mulher cis, negra, do axé, lésbica, psicóloga de formação, mestre em psicologia social e institucional
e doutoranda em educação. A Ditorand busca realizar uma psicologia sentada ao pé da árvore, desde a atuação clínica até a formação como educadora. As suas bases epistemológicas são circulares, influenciadas pelas cosmovisões dos povos afrodiaspóricos e africanos e dos povos originários. Duas potências conosco hoje. Quem é que vai começar nosso banzeiro, nossa gira? A gente decidiu? Deixa eu decidir. Não, não decidiu. Eu acho que a gente pede. Ditorand, tá aí? Ela tá aqui. Eu vou pedir meu axé de fala, aí você pede o seu e a gente vai se Pode. Tá travando um pouquinho só a internet de vocês, eu acho aí. Sim. Sim. Mas vai ser isso. Agora eu motivar. Para saber se ela é da Biayala, aí aqui querer, amorou, morou, tundia, aí eu bati uma coelhinha, cara militar, mochó, o babalá, chama o que hora, babalá, a todos aqueles aqui presentes, ao cacique do território, a mãe preta, seu sete, a todos os territórios em luta pela vida, mas meu cheio de fala e de escuta, você de serenidade, compreensão, respeito e fortalecimento. Axé. Neste tempo, nessa era, fui conhecida pelos valores do território de mãe preta, o Jeová de Xangô, que é de Canoa, Sangue e Sangoma desse território. Agora Mudibá, e você? Agora Mudibá, eu peço a bênção, eu peço licença, nossa mãe preta, nosso pai seu sete, a Xaxô da Beyala, que queria morou, meu tunjá, a Abacema Coeleia aqui presente, aí que é de Nemotiacara Medetá, Babalô, Babalachá Melchior, Bogababaquini, Odeca Iodeca, assim no território, ao Conselho das Cãs, a todo o fio de contas da Figueira Negra, Samaúmeira, todas as divindades que nos guiam, protegem, orientam, sustentam, a todas aqui presentes, para que eu possa ter um axé de escuta e um axé de fala, de amorosidade, de serenidade, de respeito e compartilhamento. Nesse tempo e nessa era, eu sou de Ditorandi Muzungue com paz, sou uma guardiã dos territórios de Mãe Preta, e a Odança Muzungue, o Joabate Xangô, guardiã do Cleibani Choro, guardiã das águas do açude, que vai da transformação. Sou aquela que constrói e reconstrói o caminho 1000 vezes, 7000 vezes o amor. Namastê. Dia a bênção e a licença, nossa Iá, nossa anciã, Macoilê, tudo ia contar da bênção. Para contar também a história do território. Assim, o território é um território de cuidado, mas o que significa nação Muzungue? Nação, como se diz, é um povo inteiro. E Muzungue, na livre tradução do Yorubá, vai dar como um caldo quente depois de uma viagem, mas que Mãe Preta conta para nós e traz dentro do terreiro, e aí é um outro berço de extremo cuidado, assim, que Muzungue é aquilo que depois de mensageiros caminharem por léguas e léguas para enviar a mensagem de um nascimento, para mandar a mensagem da passagem de um ancião, era como eles eram recebidos. Então, se interpreta o cuidado. O Muzungue é aquele que cuida, aquilo que recebe, é aquilo que acarinha o coração, a mente, e é o alimento não só para o corpo físico, mas também é para o espírito, para a alma de quem está ali trazendo a mensagem. Independente se a mensagem era ruim, ou boa, ou de morte, ou de nascimento, essa mensagem era lembrada. Então, essa história diz muito o que nós somos hoje.
que nós somos um hoje. E o cuidado, desde a ruda até o pé no chão, quando eu era pequena, sempre que a gente estava muito borocochô, assim, nariz todo remelento, todo borocochô, você às vezes fazia um mel com gengibre. E aquilo ali era, assim, a coisa batata, assim. Tu tomava aquilo ali, tu fazia cara feia e depois melhorava. E é isso, assim, uma coisa que o amor tem me ensinado muito e o cuidado tem me ensinado muito é que nem sempre tudo que tu vai ouvir ou tudo que tu vai receber vai ter um gosto bom ou vai ser a coisa mais maravilhosa de se escutar. Mas aquilo que aquela pessoa está te dizendo ou que aquele ser está te ofertando, ele te conhece o suficiente para saber que aquilo ali vai te fazer bem. E eu passo a minha de fala para a diretora Indy. Eu estava com o microfone aberto já. Acho que a Ani compartilha, né, um pouco assim da onde surge, né, o Muzungue, o significado dessa palavra, né, que para a gente é mais do que uma simples palavra, mas é aquilo que carrega o nome, né, dessa nação, assim, e começa a explicar um pouquinho do sentido do que é ser um Muzungue. E aí a gente está pensando hoje um território de cuidado, né? E estava escutando a Ani pensando assim o quanto os territórios, né, da comunidade quilombola Marada da Paz, por si só, eles são territórios de cuidado. É que não necessariamente a gente precisa estar dentro da gira do terreiro para sentir esse cuidado, né? Então, quando a gente chega na Iangaiabá, quando a gente chega em Terra Beialo, quando a gente chega na Iapucã, né, que são esses 3 territórios da Figueira Negra Samalmeira, são todos eles são grandes templos, né? Templos de cuidado, templos de amor, onde a gente se conecta com todos os seres que ali estão, né? E hoje até eu estava revisitando alguns escritos meus, né, ao longo da minha caminhada, assim, dentro da Nação Muzungue. E aí eu encontrei um Desdedouro de Mãe Preta de 2024, em que ela diz que o tempo do tempo é o tempo, e o fundamento é o fundo do fundo do fundo. A Figueira Negra, essa malmeira, vivem para contar que nesse tempo e nessa era, alguns viventes, em 1000 vezes, 7.000 vezes o amor, fizeram vivedouro por um mundo melhor. E quando a gente está pensando em cuidado, né, a gente precisa ir além desse cuidado que esse sistema, né, esse mundo branco, colonial, capitalista, tenta nos impor como cuidado. Então, aí traz o xarope, né, de gengibre com limão, para a gente entender que é algo muito simples que a natureza nos dá, né, que a terra está nos dando, e que tem um potencial de cura muito grande, porque é além do ingrediente, né, mas a forma que a gente vai preparar, o que a gente coloca naquele momento do preparo, né, a intenção que a gente coloca no momento do preparo. E aqui a gente está, né, com a Macoelê, que é a nossa Iabacê, que é a mãe que alimenta toda a sua comunidade, né, que cuida da alimentação de toda a sua comunidade. E que a gente aprende, né, que para o preparo do alimento existe todo um processo, né? Então existe o processo de preparar a terra, existe o processo de plantar, existe o processo de colher, né? Existe o processo de se alinhar os seus corpos, todos os corpos, né, para poder fazer a feitura daquele alimento que vai nutrir os corpos de todos os filhos, né, desse território, de todos os irmãos. E que isso também é cuidado, porque o alimento ele nutre todo o nosso corpo, todo o nosso ará. E quando a gente
às vezes, né, vai olhar para um irmão, assim, que está ali responsável por fazer o alimento naquele dia, e se ele não está, né, num dia em que está se sentindo muito bem, o que a gente faz, né? A gente cuida desse irmão, a gente proporciona esse cuidado, esse acolhimento, né? E às vezes, né, a gente diz para ele, vai fazer uma trilha, vai te conectar com a natureza, vai tomar um banho de açude, né, que a gente dá conta aqui e depois tu volta. Porque a gente está falando de algo que vai adentrar o nosso arana, vai adentrar os nossos corpos. Então vai nos nutrir com tudo aquilo que está sendo compartilhado no momento da feitura do alimento. Né? Isso é cuidado também, isso é saravá, né? Isso é axé. Assim, e a gente vai se conectando, né, com essas sabenças que são passadas pelas nossas mais velhas, né, e também pelas mais novas. Né? E como quando a gente se conecta, a gente entende como isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença quando eu estou preparando a refeição que vai me alimentar, o que eu estou botando nisso, né? Qual a intenção que a gente está botando? Né? O quanto a gente está conectado com esse processo, assim. Quer falar alguma coisa? Sinto, assim, trazendo desse gancho, né? Geralmente a gente se volta para a barriga, né? Mas é importante porque é onde vem a nossa força também. E eu estava pensando, né, que há diferença entre o remédio e, o veneno é a dose, né? Então, axé na mão das pessoas é na mesma medida que é axé, pode ser veneno. Então, assim, a pessoa é ela que coloca essa energia, assim, e que isso é muito forte, isso é muito potente, porque a gente sabendo disso, a gente pode ter a noção de que a gente precisa estar em uma condição para que a gente possa ofertar o alimento, para que a gente possa compartilhar daquele alimento, porque alimento não é só alimento, vestir uma roupa não é só vestir uma roupa, assim. Quando a gente fala, né, de soberania alimentar, quando a gente fala de precisamos plantar comida, né, a gente não está só falando de nós queremos enriquecer com a produção que vai ter. A gente fala sobre ter para nós e ter para compartilhar. Porque sabe lá a ingenuidade sabe que a necessidade de alimentos mais saudáveis, produzidos de uma forma, ele também carrega um axé, e o axé não de um povo específico, mas de todos os povos, da energia dessa grande mãe que é a Terra, assim, que nos ensina, que nos nutre, e que eu sinto, tem momentos que eu sinto muito que quando os nossos povos que vieram na diáspora, no processo de Maapa, chegam aqui, a gente só sobreviveu da forma como sobreviveu, se alimentando da forma como se alimentou, conseguindo criar os quilombos, que eram lugares pela liberdade desses territórios, desses povos, foi porque teve confluência. E a confluência não só pelo alimento, mas a confluência pela liberdade. E a liberdade do espírito. Então, é isso, assim, eu sinto que agora na minha cabeça está vindo muito o mestre Dilermano. Ele é um mestre griot, um dos últimos, assim, de Pelotas. Ele é um mestre de Supapo. E a gente foi no espaço dele, foi em fevereiro, e até hoje está ecoando, assim, o som do Supapo, porque se assemelha muito ao som do coração e, ao mesmo tempo, ao som do tambor de carimbó, que é o curimbó, né, mano? Então, assim, eu sinto que ecoa, o cuidado ele é uma ferramenta que faz ecoar o coração, independente de onde a pessoa vem. Então, o coração é esse lugar que o cuidado acessa. Assim.
Então é isso, as feridas, todas as chagas, tudo aquilo que a gente já passou até chegar aqui, com o cuidado a gente consegue revisitar isso e consegue cuidar para que isso não seja mais uma ferida, mas seja uma cicatriz e que, sim, às vezes a gente esbarra nela, mas a gente sabe que aquilo ali já para nós não é mais algo, é uma cicatriz de guerra, de resistência, que a gente chegou até aqui independente daquela cicatriz. Tem a outra, tem uma música do Emicida que agora eu não vou lembrar exatamente a frase, mas que diz, tem uma parte da Pablo Vittar que ela diz que as minhas cicatrizes não me definam, que não sejam marcas para dizer quem eu sou, que não cheguem antes de quem eu sou, que você possa me ver antes de ver as minhas cicatrizes. As cicatrizes fazem parte de mim, mas eu não sou a cara das minhas cicatrizes. Porque todas as cicatrizes, tudo aquilo que a gente já passou, serve de adubo. Serve de adubo para a gente crescer. E aí é a gente que decide se é adubo, se não é. E aí é a gente que vai dizer. E o cuidado, ele é a gente com a gente mesmo. E só com a gente mesmo que a gente consegue acessar o cuidado com o outro. Então é isso, não se oferece aquilo que não se tem. Essa é uma coisa muito clara dentro do axé. Não se oferece o que não se tem. Eu não posso oferecer amor se eu não tenho amor, eu não posso oferecer tranquilidade se eu não sou uma pessoa tranquila, mas assim, eu preciso oferecer aquilo que eu tenho. Então, se eu não tiver aquilo que eu vou estar oferecendo, ele vai ser algo que vai se esvair. Então, o cuidado é a grande assim, que a energia não vai sair da forma, mas ela circula. A gente fala E eu estava com esse desenvolvedor da Mãe Preta te escutando, pensando, né? Que é como se cuida do outro, cuidando de si, porque ninguém dá aquilo que não se tem, né? E sentindo, assim, o quanto algo que para mim tem cada vez assim feito mais sentido, né? Que parece, se a gente olha por um determinado ângulo, né, pode parecer muito óbvio, mas que não é assim. Que quando a gente está falando de cuidado, quando a gente está falando de ofertar cuidado, né, de ofertar acolhimento, a gente precisa aprender, antes de tudo, a sentir o nosso corpo, né? Sentir como a gente está, como as nossas emoções estão, né? Como a gente está se conectando com a gente mesmo, né? Com o nosso propósito, com quem a gente é, né? Para então a gente poder ofertar qualquer coisa que seja. Né? Porque se eu quero ofertar acolhimento, por exemplo, né, a uma pessoa por forma de um abraço, por exemplo, mas eu sou uma pessoa que eu não sei abraçar, né? Que eu não consigo me entregar para um abraço, como que eu vou ofertar um abraço? Né? E aqui eu estou trazendo um exemplo muito que parece muito banal, assim, porque eu me lembro, eu tenho uma grande amiga que ela conta que ela aprendeu a abraçar comigo, porque ela era uma pessoa que ela não gostava de abraçar, ela não gostava muito do contato físico, né? E eu já sou o oposto, eu sou uma pessoa que gosto muito do contato físico, né? Do carinho, do abraço, né? Do abraço de urso, como dizer amorou. E eu dizia para ela, ai, me abraça, assim, me abraça, sabe? Eu tô aqui te ofertando carinho, te ofertando amor, me abraça, recebe esse abraço, assim. E hoje, né, ela sabe abraçar as pessoas, ela gosta, aprendeu a abraçar as pessoas. E isso parece muito simples, mas não é, né? Porque quando a gente tá abraçando, quando a gente tá em conexão com outro corpo, né, a gente tá passando toda a nossa energia, a gente tá também recebendo toda a energia da outra pessoa. E isso é muito profundo, né? Isso nos possibilita uma conexão para além daquilo que a gente consegue, acha que consegue enxergar, né? É se permitir sentir, assim, se entregar, né, para aquele momento. E, e aí, enfim, né, sou psicóloga, trabalho com
com a saúde mental, né, com esse processo de acolhimento, assim, e agora estou nesse processo de escrita, né, do doutorado, e eu estava lendo esse livro aqui de ontem, hoje eu simplesmente devorei, que é Memórias Quilombolas, que é de uma colega psicóloga também, que é quilombola do interior de Minas Gerais. E aí é uma escrevivência, né? Esse livro é uma escrevivência. E ela vai, a partir da escrevivência, trazendo um relato da vida no território dela, das relações, né, das pessoas que fazem parte da família dela. E daí ela traz um dos contos, assim, ela vai contando um pouco de uma pessoa que saiu do território para estudar, para trabalhar, que foi morar em uma outra cidade, né, na cidade grande, e que está com sintomas do que a gente, né, conhece, assim, no mundo do branco como depressão. E ela vai até uma tia, e essa tia leva ela para uma benzedeira do território. E aí, chegando nessa benzedeira, então a benzedeira pergunta para ela, né, o que está acontecendo? Conta o que está acontecendo. E aí a miudinha, que é essa personagem, conta então o que está acontecendo, e a Maria do Pranto, que é a benzedeira, fala: você tá é com banzo, saudade da terra, e deixaram quebranto no cê. E aí ela pergunta: o que os médicos dos brancos falou que você tem? E aí ela vai responder, a miudinha, né? Conta sobre esse diagnóstico de depressão com um transtorno da mente, algo que causa tristeza, né? Uma tristeza profunda, falta de ânimo. E aí a Maria do Pranto vai escutando tudo atenta, enquanto a miudinha está explicando. E aí chega uma hora que ela fala assim: Maria do Pranto agradece o aprendizado e conta que depois da pandemia chegou para ela muita gente de cabeça avoada, olhar distante, coração vazio. E explicou que o benzimento dava para uns, mas não dava para outros. Você, Milda, tenho certeza que é banzo. O jeito de resolver é buscar uma conexão com a terra e a ancestralidade. E para isso nem precisa estar com o corpo aqui no território. E aí segue assim o conto, e vai contando como que ela faz, né, a benzedura com um ramo de arruda, faz a oração, e aí eu fiquei fazendo 1 milhão de conexões, assim, né, com as nossas vivências, né, dentro do território. Fiquei me lembrando, há 2 semanas, a gente, né, era um dia de Muzunguê, e eu tava com uma dor de cabeça, assim, absurda, muito, muito forte. Eu olhei para a Imbembe, né, que tá aqui, eu ia sair, ia fazer um movimento, eu disse: me traz um raminho de arruda para eu botar na minha cabeça, porque a minha cabeça tá explodindo, assim, eu não tô dando conta. E aí ela foi lá, fez as coisas que ela tinha que fazer, voltou com a arruda, eu botei na minha cabeça. E depois, né, foi aliviando, assim, aquele movimento. E que isso fala sobre ancestralidade, né? Isso fala sobre cuidado, isso fala sobre um retorno, um retorno à diáspora, assim, às nossas origens, né? Da onde a gente veio, assim. E outra questão que eu venho pensando muito também nesse processo, né, de escritas, assim, porque eu sou uma filha desse território que chego depois, né? Eu sou uma filha reencontrada, né? Não sou uma filha que nasce dentro desse território, né? Eu me aquilombo a essa nação, né? Esse território. E venho de uma realidade, né? De uma família interracial, onde a minha conexão maior, assim, de criação foi com o lado materno, que é o lado branco. E, né, o meu lado negro, meu pai, né, é um homem preto, mas é um homem preto adotado por uma família branca, então a gente não sabe nada, assim, da origem. Mas eu tenho cada vez mais, assim, compreendido que tem coisas que estão numa memória que é ancestral e que não se explica, assim. Porque às vezes eu me dou conta de algo que parece super natural, é como se eu tivesse, assim, eu brinco, estou psicografando alguma coisa aqui, que eu não sei de onde está vindo, sabe? Porque não tem uma resposta, assim, não é uma resposta que eu alcance, porque eu desconheço,
né, nessa vida eu desconheço, mas tem ali muitas coisas que estão me acompanhando, né, e que quando eu encontro a Nação Muzungue, assim, é como se uma porta para essa ancestralidade se abrisse, né? É como se uma porta me levasse de volta para casa, né? Essa casa que até então, né, era desconhecida, que eu sabia que estava ali em algum lugar e que eu sentia que eu precisava encontrar, e que daí nesse processo, né, é como se eu estivesse retornando assim para um lugar, e quão bonito, assim, o quão profundo é isso, né? E o quanto o axé, né, a conexão com o axé, com essa vida, né, dentro do axé nos possibilita esse reencontro, né, esse reencontro que ele é ancestral e que ele vai muito além do que a gente está podendo enxergar agora, né, nesse tempo e nessa era, assim, e que fala sobre sentir. E aí me lembro de outro Desidedouro, né, que é sobre a gente manter, é preciso estar com é, o Cristo, é preciso estar, né, com o ori emocionado e o coração inteligente, né, que nos desforma de tudo aquilo que a colonização nos ensina, né, que a colonização nos ensina que a gente precisa o coração é emocionado, né, e o nosso ori, a nossa cabeça precisa estar inteligente, então a gente precisa estar tentando controlar tudo, tentando organizar tudo, achando que a gente pode dar conta de tudo, do jeito que alguém nos disse um dia que era o jeito certo, ou que a gente acha que é o jeito certo. E aí, quando a gente vê, a gente não está dando conta de nada, a gente está adoecendo, né? A gente está passando aí por várias situações da vida de adoecimento. E quando a gente se permite se conectar com o oposto, né, que é deixar o nosso ori emocionado, se conectar com o coração, né? A gente se conectando com o coração, as coisas vão fluindo, né? As coisas vão acontecendo, assim, de uma outra forma, né? E de uma forma que a gente aprende, a gente não precisa explicar tudo, nem tudo a gente precisa explicar, né? Nem tudo a gente precisa saber, a gente não vai saber, e que isso também é cuidado, né? Isso também é cuidado, porque é um autocuidado, assim, é uma compaixão com a gente mesmo, né? No cotidiano, assim, do meu trabalho como psicóloga clínica, isso é algo que eu trago muito para os meus pacientes, né? Que é tenha compaixão contigo mesmo. Eu atendo majoritariamente mulheres negras, né? Então, pessoas que passam por muitas situações de violência no cotidiano. Eu digo, o mundo já faz tanta coisa contigo, né? O mundo já te coloca num lugar tão difícil, assim, de tanta dor, de tanto sofrimento. Não precisa tu também te colocar nesse lugar, né? Então, de aprender a ter compaixão, né? Deixa eu passar para a Nick, que eu tô aqui. Ó. Primeiramente, eu gostaria de pedir que livro emprestado a Vivi Cores, porque parece um livro muito bom, assim. E é isso, assim, a sensação que eu tenho dessa benzedeira de mãe preta, assim, com a gente. Que às vezes ela pega, a gente vai pedir a benção dela, e ela nos pega no colo e ela alisa nossas costas dizendo, pronto, filha, pronto. E aí vai tudo embora, assim. Se não vai no choro, vai nas mãos dela. Então, é isso, assim, eu sinto que cuidado, ele pode se dizer de muitas formas, assim. E desde o docinho até o café estruturante, num dia de quase despedida de um Okailu, onde cada um vai voltar para o território, para cada território, né, para seguir as lutas. Desde aquilo que nosso pai Teosete faz com a gente, de olhar bem no fundo do olho e assim convocar a tua potência crística mais profunda, desde da arruda oferecida, que é um galinho de arruda para botar atrás da orelha, desde aquilo que a gente, do olhar, assim, do olhar que tu reconhece o outro na rua. Porto Alegre tem muito dessa, né? Que às vezes tu tá na rua e o povo da rua te reconhece. Povo de axé, povo preto, povo indígena. Então, assim, só o olho no olho diz, e é isso, hoje é o Cã, assim. Então,
Eu sinto que Agora que tu falou isso do povo da rua, me lembrei de uma situação muito bonita, assim, que aconteceu semana passada comigo. Que foi um dia, assim, que eu estava trabalhando horrores e com muitos atendimentos, situações super difíceis, assim, né, no trabalho, nesse trabalho de escuta. E eu cheguei em casa, era 7h30, já tinha escurecido, mas eu pensei, eu preciso pedalar, eu preciso mexer meu corpo e botar para fora. Aí peguei a bicicleta e fui pedalar. Eu moro em Porto Alegre. E aí tava pedalando, assim, e vi que o pneu tava meio murcho, parei num posto de gasolina para encher os pneus. Só que eu deixei a válvula do pneu traseiro aberta, muito esperta. E daí passou 1 minuto, assim, meu pneu tava no chão. Só que eu tava numa rua que era escura, eu tava na frente de um corpo de bombeiros, mas não tinha movimento nenhum. Do outro lado tinha uma praça, assim, e que é um lugar que durante o dia tem movimento, mas a essa hora da noite já não tem mais nada. Eu tava iluminada, assim, mas era uma praça de um quarteirão. Eu pensei, eu preciso chegar num posto e eu vou ter que caminhar até o posto carregando a bicicleta. Daí fiz um mapa mental, achei o posto mais próximo e comecei a chamar por Exu, né? Comecei a entrar por Exu e pedir proteção e vai na fé, minha filha. E aí fui, cheguei no posto, consegui, né, chegar bem, assim. E aí começa a tentar encher o pneu e não tô conseguindo, não tô conseguindo. Aí passa um morador de rua vendendo paçoquinha e me oferece uma paçoquinha. E eu agradeço. E ele diz, quer ajuda? Daí eu falei, pode ser. E aí ele começa a me ajudar ali e a gente demora, assim, muitos minutos para entender que eu tinha deixado aberta a válvula, daí depois eu fechei a válvula, então eu não estava enchendo porque a válvula estava fechada. Aí até a gente chegar nesse momento, levou algum tempo. Aí quando a gente finalmente conclusão, assim, e ele disse, nossa, eu tô feliz por ver que tu tá feliz. Aí ele disse, sabe, e aí me conta uma cena que tinha acontecido, outra cena, né, que tinha acontecido naquele dia dele. E daí eu disse, eu percebi. Eu também gosto de ajudar as pessoas, eu sou psicóloga, sabia? Aí a gente troca ali uma vez de palavras, assim, e ele diz, tu quer levar uma paçoquinha? Aí eu digo, sim, vou pegar uma paçoquinha tu. E aí a gente se despede, ele sai para um lado, eu saio para o outro. E aí eu, né, nitidamente me dou conta, assim, que ele foi esse Exu que eu chamei, né? Que eu fiquei chamando, assim, que ele se materializou ali na minha frente, no momento em que eu estava pedindo por essa proteção, por esse acompanhamento, né? E aí depois eu saí pedalando, aí finalmente consegui pedalar, dando risada, assim, pensando nessa cena, né? E para mim isso fala muito, assim, porque fala sobre como esse cuidado, ele tá num, nos, nos gestos mais simples, assim, do cotidiano, né? E que quando a gente confia e a gente acredita que a gente não anda só, essa proteção ela realmente acontece, assim, quando a gente chama, né, pela divindade, quando a gente faz esse movimento, né, de lembrar que a gente não anda sozinho e de pedir, né, quando a gente precisa pedir, de agradecer quando é de agradecer, mas de se saber não só nesse mundo, né, o quão potente é isso. Então foi um dia assim muito bonito, assim, quando eu me dei conta do que tinha acontecido, né? Oh, meu Deus, aí depois de ter feito alguns comentários, a gente percebeu que o nosso microfone estava aberto. Não, não tá. Agora que. Acho que abriu agora só. Ai, tá, que bom. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, a pessoa me sai, não liga pra ninguém. Mas é isso. Chegou quem tinha que chegar, ajudou quem tinha que ajudar. Mas é isso, assim, eu sinto que é muito potente esses espaços em que a gente troca, né, saberes, troca vivências, assim, não somente nós, hoje estamos praticamente, a maioria nós, né, mas é isso, assim. Eu me lembro sempre de uma fala de uma senhora benzedeira,
que a gente conheceu lá no Quilombo Lagoa Grande, lá em Simões Filho, na Bahia, e que ela diz assim que se ninguém assumir, morre, deixa de existir, assim. E eu sinto que o cuidado é isso, assim. Se ninguém cuidar, se ninguém assumir para si essa responsabilidade pelo cuidado, não só do outro, mas também desse senso de comunidade, assim, do que é o cuidado. Porque o cuidado, quando eu faço ao outro, é um cuidado, mas quando eu penso o cuidado para além de só na esfera de eu, tu, minha família, e pensa nesse cuidado que seja mais simples, de enfeitar, embelezar uma rua, assim, fazer um desenho em poste. Que pessoa sou eu se eu não lutar pelo bom, pelo belo, pelos direitos de ser existir? Isso também é cuidado. Então, quando a gente pensa cuidado, quando a gente pensa afeto, quando a gente pensa, a gente também tem que pensar na continuidade. E é por isso que hoje a gente está aqui, pela continuidade, porque a gente não pode deixar mais uma vez minguar, não pode deixar que colonialismo ele seja maior do que essa potência, essa força de vida que faz vibrar essa energia do amor. Então é por isso que hoje a gente está aqui, mais um ECO, um último ECO, e que esses movimentos eles foram... Banzeira. Ai, meu Deus! Banzeiro. Nesse último banzeiro, por esse propósito. Axé. E eu sinto que isso que tu traz, né, Ninha, assim, da continuidade, né, dialoga profundamente com algo que tu falou um pouquinho antes também, dessa confluência que acontece, né, entre os povos africanos, né, que vêm nesse movimento da Maafa, né, que vem nos navios tumbeiros para Abya-Yala, né, se encontram com os povos originários que aqui estavam, e essa confluência dos modos de vida, né, gera a potência do que nós somos hoje, assim, dessa reexistência, né, que se sucede, né, a partir do momento em que essa confluência acontece, assim, e que essa confluência ela nos mostra o quanto a gente vai muito além das dores, né, das marcas, assim, e nesse cuidado que é um cuidado que ele se dá com todos os seres, né, porque quando chegam, né, esses povos aqui em Abya-Yala, eles estão vindo de um processo de meses, né, de muito sofrimento, de muitas perdas, né, onde muitos ficam pelo caminho, e eles carregam consigo tudo aquilo que eles são, né, e representam dos seus territórios, né, dos seus povos originários também de África, né, de toda essa diversidade. E o que eles observam, né, o que tem em comum com os povos originários de Abya-Yala é justamente esse cuidado com a vida, né, o cuidado com a natureza, né, o cuidado com tudo aquilo que coabita o mundo com a gente, né? Então, cuidado com a terra, cuidado com a água, cuidado com os animais, né? E que isso vai permitindo uma outra possibilidade de viver apesar de toda a dor, né? Então, esse reencontro, né? Essa confluência, como o Nego Bispo nos fala, né? Que um rio não deixa de ser um rio quando ele encontra outro rio, ele vira um rio e mais um outro rio, né? Então, ele fica um rio maior. Aí que são esses saberes, né, todas essas sabenças que são trazidas dos nossos povos africanos da diáspora e que se encontram com toda essa multiplicidade também, né, de sabenças dos povos originários que aqui estavam, assim, e que se perpetua até hoje,
E isso é o que possibilita que a gente siga existindo enquanto humanidade, assim, né? A gente, não só a gente, né, que cá estamos, assim, mas os seres todos, né? O Davi Copenau, quando ele vai falar sobre a queda do céu, ele diz isso, né? Nós, povos originários, a gente sempre segurou o céu, né? O céu só não caiu porque nós estamos aqui. Então, para o colonizador, né, para o povo, para os brancos que dentro desse movimento, né, desse sistema capitalista, estão constantemente destruindo, né, destruindo a natureza, destruindo os nossos rios, destruindo as nossas florestas, destruindo tudo aquilo que esses povos estão salvaguardando. Então, eles só seguem vivendo porque esses povos estão salvaguardando. Né? O céu ele só não caiu ainda sobre as nossas cabeças porque pessoas, né, como nós estamos aqui. E somos muitos, né? Apesar do colonizador ainda achar que somos poucos, né? Ainda achar que são superiores, não, né? Nós estamos aqui resistindo, assim, e isso fala sobre essa continuidade, né? Isso fala sobre seguir existindo, assim, e seguir existindo cuidando de tudo que nos foi oferecido pelos nossos ancestrais, né, pela nossa ancestralidade, assim. Então, quando a gente fala de território de cuidado, a gente está falando para além desse cuidado interpessoal, né? A gente está falando de cuidado também da natureza, a gente está falando de cuidado da terra, a gente está falando de cuidado das águas, né? E porque a água é fonte da vida, né? Sem água não existe vida. E e aí eu me lembro também de um outro território, né, irmão aliançado que a gente conhece também, que é o Quilombo Rampa, que fica no interior do Maranhão, né, onde quando a gente chega lá nesse território, os mais velhos nos contam a história de como os seus ancestrais chegam até aquela terra. Aí que foi em um momento em que estavam procurando uma terra, né, para se assentar, para constituir ali, né, um território seguro, e encontram uma fonte de água. Né? E quando encontram essa fonte de água, entendem, bom, aqui é o lugar para a gente assentar, porque é uma fonte de água que dá a vida. Né? E essa fonte de água, que foi encontrada em 1818, é a mesma fonte de água que hoje, em 2026, né, ainda alimenta e dá de beber para todo um território. Né? E esse território só existe e pode nos receber porque muitas pessoas e muitos seres, né, de luz seguiram na salvaguarda dessa fonte de água, que não é revelada para qualquer pessoa. Né? Então, só quem precisa, né, saber aonde fica é que sabe. Porque que são os guardiões, né? São os guardiões dessa fonte, assim, que é a fonte da vida, né? Então, não sei se é você que é. Ela deu um pouquinho para frente, assim, senti que ela queria falar. Axé. Não, é muito bom, né? E aí eu até propor, assim, de as participantes, né, que somos todas mulheres nessa gira, nessa noite, né, de poder a gente trazer um pouquinho, né, sobre isso, assim, né, momentos em que a gente cuida, né, e muitas vezes, né, esse mérito do cuidado, às vezes é dado às mulheres, né, são as mulheres que cuidam, né, e a gente, no nosso território, a gente trabalha muito, né, porque o ser um Ogã da nação Musungue, né, é é um homem, né, que cuida, que zela, né, e aí de poder fazer esse movimento, assim, de trazer momentos de cuidados, né, de que a gente precisou cuidar, ou até que faltou o cuidado, e aí da gente com a gente mesma, da gente com a nossa família, da gente com a nossa comunidade, com o nosso território, maritório, né?
e da gente poder também trazer isso, assim, porque ouvindo vocês, né, e aí, como é bom relembrar esse TAM de Mãe Preta, né, da nação Muzungue, e também, e aí eu volto na minha infância, assim, né, porque eu também venho de uma família de mulheres, né, mulheres de axé, e na qual, né, mesmo que elas não seguiram, né, a geração seguinte, né, da minha tia-avó, né, de parte materna, não seguiu a questão do axé, elas continuaram com ritualísticas. Assim, quando a gente era pequena, se a gente ficava doente, a gente não era levado ao médico. A gente era levado na benzedeira, a gente era levado no terreiro, a gente era levado no Allan Kardec, no Chico Xavier, aonde essa espiritualidade, né, pudesse cuidar dos nossos corpos, de alguma forma. E aí era algo espiritual, né? Não é, vamos lá tomar na farmácia, no médico, né? Tomar um remédio, né? Não. Vai lá fazer uma benzedura com a tesoura, um raminho e água, né? Vai tirar o banzo, né? Ela mal olhado, né? Você ficava, toda hora você já estou muito cansada, essa criança está com mal olhado. Vamos tirar um mal olhado dela, né? Então era tudo isso, banho de cheiro, banho de folha, banho de limpeza, banho de harmonização, né? E tem uma coisa muito importante, assim, né, quando a Didi Torandi traz, né, que está acontecendo aqui na escola dos meninos, aqui em Colares, e o professor está, assim, muito, assim, encantado, e também vendo neles, né, tanto o Amunã quanto o Kayodê, né, que estão com 10, 11 anos, estão numa turma em que essa coisa do abraço, né, do abraço, do encontro, assim, de chegar e se encontrar, se abraçar, né, é dito que são meninos. Ai, não, tu é gay, vai me abraçar, tu é gay. Não pode, vai dar um beijo, não pode. E aí o professor está trabalhando muito isso, assim, né? E tanto o Amon quanto o Kayodê, que vem desse processo de cuidado e de zelo, que abraçam, estão auxiliando, né, as outras formas, né? Como é que tu quer ser, né, acolhido? E trabalhar o aperto de mão, trabalhar o abraço, trabalhar outras formas de poder se relacionar e de poder se relacionar com esse corpo, seja masculino ou feminino, de uma forma muito afetiva, sem esses estereótipos que são impostos, né, para as crianças assim, de 10, 11 anos. Né? E fica muito impregnada essa. E aí eles estão trabalhando, e o professor disse que é muito importante que eles trazem. Não, nós, na nossa comunidade, nós se abraçamos. Os homens se abraçam, os homens se beijam, né, se acolhem, os homens choram, né, usam rosa, usam violeta, porque se sentem bem, vão fazer. Então, assim, e aí o professor tem trazido que isso tem mudado a forma deles se relacionarem uns com os outros, assim. Então, traz muito isso, assim, porque às vezes também, né, essa coisa do toque é a violência, né? E aí quando, né, alguém vem abraçar, né, a pessoa já, mas ensinar essa coisa de que o corpo é sagrado, de que a gente pode se abraçar, né? Então é todo um processo que eles vêm movimentando dentro da escola, né? Isso também é um cuidado, né? Isso também é um zelo, né? Porque às vezes tu abraça uma pessoa, né? E aqui em Colares o povo diz, né? Ai, a gente chega, abraça, ai, que abraço gostoso, né? Tava precisando disso, né? Nesse dia, né? E às vezes não precisa falar nada, é só abraçar. A pessoa não precisa falar nada, não precisa nem dizer como é que tá, mas tu vai lá e acolhe num abraço, isso é muito potente, né? E trazer essa transformação, né? Que a cabeça o centro, né? Isso é muito
eurocentrado, né? Mas nós, povos originários, aqui é o ocã, né? É o tambor que ecoa, né? É bater na raiz das árvores, né? Nas sapopembas para fazer aquela comunicação tum, 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 tum. É o toque, né? É na pisada na terra que, né? Até os bichos sabem que tu tá chegando na mata. Porque dependendo se tem formiga, tu tem que dar uma outra pisada na terra, né? Para poder, né? Ou vir com uma palhinha, você vai dizer, tô passando, né? Não quero machucar, tô entrando com respeito. Então, todas essas formas, né? E aí me lembrei muito, né? Que o nosso Dr. Tielo traz que no nosso ocã tem um cérebro muito potente, por isso que é um coração inteligente e uma mente emocionada, porque a nossa mente, às vezes, ela é muito, né? Ela é muito, assim, às vezes, né? A gente fecha os nossos olhos para os nossos sentidos, o nosso sentir, para outros seres que estão aí se comunicando conosco, né? Não vai por essa rua, não, vou chamar lá Exu e aparece, né, esse ser, né, que vem e nos acolhe, né, e está ali junto e também quer ser acolhido, porque muitas vezes é repelido. Imagina, nem vai me assaltar. Não, está ali, quer também um acolhimento na rua, né? Ele está ali, quer um diálogo, né? Quer fazer uma troca de olhar, né? Tu leva te ajuda aí, vamos lá. Então, isso é uma forma, assim, e a gente aqui tem muito disso, assim, nessa coisa da troca o açaí. Tem um grande amigo nosso aqui que falou no Banzeiro anterior, que é isso, um dia ele chegou aqui na nossa porta, bateu na nossa porta e disse assim, eu colho açaí, eu colho, eu debulho, eu boto de molho, né? Eu subo no açaí, eu colho, eu debulho, eu boto de molho, eu bato e eu trago aqui. E aí a gente, né, primeiro momento tá, mas a gente foi, né, e até hoje, assim, tem essa força, e a gente já fez troca. Um dia ele estava precisando de uma bicicleta, aí a gente pediu os serviços dele, aí ficava com açaí, às vezes ele açaí para nós, açaí para ele, divide, aí ele precisava da bicicleta, nós tínhamos uma bicicleta aí, a gente trocou por açaí, aí ele colhia e a gente ficava com todo o açaí. Então, assim, foi, né? Ou ele também, porque ele vive do açaí, então a gente ficava com 2 a mais, aí ele vendia ele comia, ele vendia para a vida, para a geração de renda dele, né? Para sustentar a família dele. Então, e foi um laço muito importante, assim. Então, essas trocas têm sido muito importantes, assim, né? E de saber, e a gente, né, acostumado, né, vem às vezes da capital e é tudo recurso, né? Eu já tive um processo bem complexo com isso quando eu fui para a Bahia. A gente foi para Salvador e aí o dia que a gente teve que comprar terra para plantar, eu disse, não, isso é um absurdo. E isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. A gente tem que pagar por um saco de terra para plantar. Não, chega. Né? Então, assim, quando a gente chega aqui, é isso, a natureza ela nos oferta. A gente já às vezes não tinha fruta, ia na beira do rio, lá na orla, e tinha um pé de mamão, a gente colhia mamão. Não falta fruta mais. Não faltou fruta. A natureza, as mangas estão caindo, ali já vem, já vai catando pela rua, já tem a manga para fazer um suco. Então, assim, o açaí, assim, aqui, o ouro agora começa a safra do açaí, é uma maravilha. Né? E aí é isso, nos nutre, e a gente pode compartilhar. Então,
tem o peixe, né, no mar. Então, assim, é essa potência de força, assim, né? E isso é um zelo e um cuidado, e é um zelo e um cuidado que a natureza nos oferta, né? Que está ali, e que se a gente souber cuidar, porque não adianta também eu sair cortando todos para ele açaí, não vai ter mais açaí. Não adianta eu lá passar uma rede predatória na época que eu não posso, porque tem a época aqui, povo, que o pescador ele recebe, até agora eu esqueci o nome eles têm um nome aqui para um salário, que é a época que não pode pescar porque o peixe está se reproduzindo. Se pescar nessa época, não vai ter continuidade de vida nas águas. Então, o que acontece? O governo dá esse valor para o pescador não pescar e poder ter a sua vida, assim, né? Poder gerir sua família, poder estar cuidando das suas redes, para quando poder voltar e pescar, passa a rede, vai no alto mar pescar. Então, assim, no tempo que é, então, assim, é importante esses zelos que são, assim, desde esse abraço, esse sorriso, né? Até isso, assim, que se a gente não cuidar da nossa água, da nossa natureza, não vai haver continuidade. Então, isso é muito importante, assim, né? E a gente gostaria de abrir essa roda, assim, né, para Roseni, gratidão, Roseni, por todos esses momentos juntos, a Camila, né, e Mainar, que entrou agora para a gente poder fazer esse compartilhamento de momentos de cuidado que a gente viveu, ou de não, até quer fazer um anúncio, uma denúncia, está aberto aqui, porque a gente precisa, né, se dar por conta. E é isso, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, vamos se cuidar, né? E aí eu digo, desde a água que a gente toma de manhã, né? Tu acordou, tomou água, lavou o rosto, te olhou no espelho e disse como tu é bonita, tu é importante, te abraçou, essa pessoa mais importante nesse dia de hoje, né? Porque às vezes a gente não é todo dia a mesma coisa, né? Tomou aqui quem mora, né? A gente tem açude, né? Fez algo que te trouxe uma força. A gente aqui, não, eu não passo aqui no Tubinho sem tomar um banho. Hoje de manhã eu for tomar banho no Rio Tupinambá. Então, assim, coisas que se fortalecem a gente, né? Então, tá aberta essa gira para que a gente possa, né, falar desses momentos de cuidado ou de não cuidado. A gente quer aqui fazer um anúncio, uma denúncia. Tá aberto. Axé. Boa noite. Só não vou conseguir ter câmera, tá? Eu estou com um probleminha na câmera. Mas eu estava escutando todos estão me escutando? Sim. Então, né, eu sou bisneta de benzedeira. Então, o nosso quilombo aqui ele é constituído pelo vovô Teobaldo, que foi um benzetor, um rezador. E esse processo de cuidado, ele tem na família, né, médicos muito poucos, remédios pouquíssimos, né? A gente sempre tem essa premissa de ir na benzedeira e de tomar chás, que é o que a gente faz esse processo, ainda mais agora com essas gripes, com esses frios. Então, a gente tem essa premissa aí desse cuidado. E sempre é bom escutar, né, as falas. E é disso, né? Minha família também, ela vem do axé, alguns seguiram, os outros não seguiram. Mas a benzedura é um processo muito forte, de todas as minhas tias,
mesmo aquelas que optaram pelo evangélico, têm esse conhecimento das rezas. Eu estava lembrando muito da minha bisavó, a avó Flores Bela, ela dizendo: te benzo, te curo do quebranto, do olho gordo. Essas falas que, assim, fez muita parte da minha infância. E é bem bom isso, né? E é exatamente sobre isso. Quem vai pegar, né? Quem que vai continuar esse rito desse cuidado, né? E quando a gente chega nessa época da transição, a gente sempre tem esse medo de dar continuidade a isso. Porque não é só a cultura, eu acho que é uma forma de a gente se sentir acalentado, da gente se sentir agraciado, né, com aquele carinho da família, com aquele fervor da infância, assim como eu tenho, meus filhos tiveram oportunidade, gostaria que os meus netos também tivessem essa oportunidade desse cuidado, de entrar na casa de benzedura e aquele cheiro daquela erva, né, das arrudas, dos guinés. Me lembro muito bem, a minha infância foi isso. Então, é uma coisa assim que realmente a gente tem que preparar esse sucessor, né? Que isso não pode, esse cuidado não pode acabar. E aí, interessante que a minha família, ela começa com um homem fazendo esse cuidado, esse processo todo, que foi o vovô Teobaldo, né? Morreu com 113 anos. Ele fez esse cuidado, ele que trouxe para nós esse pontapé inicial. Aí depois tem a avó Flor, agora a minha mãe, que tá assumindo essa questão. E aí é até muito engraçado, né? Porque eu sou a defensora. Tu tem que ir no médico. Não, mas eu vou lá em Tiavaninha. Mas o fulano tá com febre. Vou lá em Tiavaninha que ela vai benzer de febre. Mas é isso, né? É isso. As crianças aqui têm uma dor de barriga, vou no Tiovani. Estou com dor de dente, vou no Tiovani. E é sobre isso, né? Eu digo, vamos no médico. Não, vou no Tiovani. Depois, se ela disser, eu vou. É bem isso. Até digo, esses dias a mãe ficou doente, eu falei para ela, vamos no médico. Ela, não, vou tomar minha ampicilina, que eu planto aqui, ó, na frente do meu pátio, do meu terreno, e é isso. E vou tomar uma camomila, e aí estou pronta. Já estou melhor. Vou deitar, vou me abafar, tomo suador e amanhã estou muito boa. A gripe não vai me vencer. E é isso aí. Ela teve internado uma vez e ela fez com que a gente levasse o chazinho dela, porque ela não ia ficar sem. Esse cuidado, né? Que a gente quer que fique por muitas e muitas gerações. Que era esse o meu compartilhamento, mas eu estou adorando escutar vocês. Eu sinto muito bom estar com vocês aqui, estar escutando. Muito obrigada pela escuta. Axé, Camila. Gratidão pela partilha. Estava te escutando assim e pensando exatamente isso que tu termina falando, né? O quanto a gente não pode deixar morrer, né? Quanto é importante essa continuidade. E que os mais novos enxerguem, né? E mais que enxerguem, assim, sintam toda a potência desse cuidado que é ancestral, né? Que ele, como a gente estava falando antes, né? Ele vem com a gente nesse processo da diáspora, né? Então a gente carrega, né? Os nossos ancestrais carregam todas essas sabenças, trazem consigo e é o que sustenta, né? O que o sustenta durante a travessia, né? E é o que o sustenta no processo de chegada aqui, né? De chegada aqui em Abiyala, né? E de possibilidade de continuar a vida, assim, de continuar a vida com todas essas sabenças que carregam consigo, né? Então é muito lindo assim quando a gente escuta e quando a gente se conecta também, né, escutando as histórias
de outras pessoas que são tão parecidas com as nossas, né? Que são tão parecidas com aquilo que a gente também vivencia, assim. Eu estou falando aqui, mas se alguém quiser compartilhar também, sinta-se à vontade. Roseni, e eu vou falando enquanto isso. Oi, boa noite. Boa noite. Só continuando, agradeço a fala de todos vocês e essa oportunidade também. É Jatorandi? Jatorandi. Isso. Tu falou do abraço ali, né? E daí tu disse, é uma coisa simples. Nossa, isso para mim não é nada simples. Eu venho aprendendo essa coisa do abraço, de me permitir abraçar. Uma outra casa espírita que eu ia, que também era meio Allan Kardec, Chico Xavier, assim, e tô aprendendo, assim, sabe? Eu tenho meu filho, ele vem me abraçar, assim, tem a minha netinha também, que é pequenininha, assim, sabe? É bebezinho. Então, essa coisa do abraço realmente é muito forte, assim, sabe? E aí, tu falando, me veio na mente a minha primeira vez que eu tive no território, né? Que foi na Acailu. E aí, quando eu me vi abraçada na Mãe Preta, assim, meu Deus, eu não queria sair dali, assim, sabe? E como tu falou ali, que parecia que era uma coisa, já pertencia aquilo ali, eu me sinto assim, sabe? Já até tive uma conversa pelo WhatsApp, né, com a Kichu, né, em relação a isso, porque parece que, nossa, é ali meu lugar, assim, sabe? E quando eu vou, me sinto tão em casa que. Isso aqui, quando eu só sinto que eu não tô em casa quando eu saio de lá, sabe? E aquele abraço, assim, nossa, eu só queria ficar naquele abraço, assim, sabe? Gostoso, assim, ó. E aquele choro que veio, não sei da onde, assim, que lavou tudo que tinha que lavar, sabe? E daí eu me questionando, assim, agora, nem questionando, mas escutando vocês e refletindo. E aí, eu não vou saber o nome, desculpa, mas a outra moça que falou antes, ela comentou, né, da questão do abraço. E eu acho que foi tu que falou também, que às vezes a gente tem que estar bem para poder abraçar, né? E que daí o abraço também pode ser tipo uma defesa. E daí me veio assim, sabe? Daí eu fiquei me perguntando por que essa defesa, né? Daí, claro, provavelmente alguma coisa na infância deve ter acontecido que eu não lembre, né? Mas porque não tem porque depois de grande a gente tenta continuar com né, esse escudo na hora do abraço, assim, sabe? Eu vou abraçar, eu sinto aquele desconforto, assim, sabe? Eu fazer a iniciativa, né? E agora, dependendo quem vem até mim, eu consigo receber melhor, assim, sabe? Depende da pessoa, né? Mas para mim, tomar essa iniciativa, assim, é bem complicado. Então, eu achei bem interessante, assim, essa coisa que tu trouxe, assim, do abraço, sabe? Que é bem essa troca, é dar o que a gente tem e realmente essa troca, né, de energia, né? E, acho que alguém falou que o abraço pode ter de um abuso, né? E daí me veio, quer dizer, a pessoa pode usar, né, essa coisa do abraço para com outra intenção, né? Então, de repente, essa defesa, mas só agradecer a vocês. Obrigada. Tá bom. É isso. Axé. Axé. Acho que tu Muito traz um exemplo muito muito importante da gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente vê assim com crianças, né? Com crianças pequenas, principalmente, uma necessidade assim do adulto de que essa criança saia abraçando, né, quem ela não conhece. E que a gente também precisa olhar para isso, né? Porque são coisas diferentes, né? A criança, ela precisa se sentir segura, né? E se é uma pessoa que ela nunca viu, que ela não tem intimidade, é natural que ela não queira, né, abraçar, e a gente, enquanto pessoas adultas, a gente também precisa acolher isso, né? E como é difícil, né, na nossa sociedade, respeitar também esse limite das crianças, né? E que isso também é cuidado, né? Quando quem nunca passou por uma situação, fulaninho, abraça tua tia, abraça fulana, né? Ou dá um beijo. E a criança simplesmente não quer, e ela não é obrigada, né? E tá tudo bem, assim. E eu mesma, né, conforme fui amadurecendo também, entendendo, estudando e conversando e aprendendo. E hoje em dia, assim, eu nunca chego numa criança que eu nunca me viu, por mais que eu queira apertar, fofar e encher de beijo, chego, né, assim,
fazendo isso naturalmente. Eu peço para a criança, posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? E se a criança disser que não, eu vou dizer, tá bom, né? Eu vou ficar querendo, assim, e tá tudo bem, Sim, né? Isso não é um sim, problema, isso não pode ser um problema, né? Porque isso também é cuidar das nossas crianças, né? E quando a gente fala nossas, não necessariamente nossas com um vínculo, né, consanguíneo, comunitário, mas nossas como um todo, né? A gente pensando que nós, enquanto pessoas adultas, somos responsáveis pelas crianças que estão aí espalhadas pelo mundo, né? sim. E aí, eles são super espontâneos, né? Eu trabalho numa escola, então às vezes do nada as crianças vêm e dão um abraço e saem caminhando, assim, sabe? Mas eu sempre deixo eles chegar, né? Eles vêm, abraço e saem andando, assim, sabe? E já tem outros que já são mais na deles, assim, daí a gente deixa eles no limite deles, né? Sim. E é isso, né? A gente foi criado também, né? Dessa forma, assim. Então, muitas vezes, na vida adulta, né? Quando a gente não consegue abraçar ou não sabe abraçar, como essa minha amiga, né, falava, tem uma história por trás disso, né? E o que a gente Sim, está falando aqui é que é possível, né, a gente reconstruir essa história do abraço, né? É sim, possível a gente ressignificar, assim, né, o abraço como algo de cuidado, como uma prática de cuidado, como uma prática de acolhimento, né, de troca, assim, de amor, né? Mas que sim, realmente não é uma coisa que está dada, não é uma coisa simples, né? A gente precisa desformar aquilo também que nos foi sim, ensinado muitas vezes sobre o abraço, né? Que às vezes é dentro dessa memória de violência, sim. sim. Gratidão. Vou trazer também uma reflexão assim que ficou reverberando em mim ouvindo vocês, né? Eu acho que está dentro disso, ressoa com isso que tu está falando agora de Tarandi sobre desformar, né? Onde às vezes o contexto onde às vezes o cuidado entra, né? Quando às vezes ele está numa memória de violência, porque fiquei ouvindo vocês e pensando assim nessa sociedade que a gente vive que está marcada pelas mulheres à frente do cuidado, né? Uma sociedade marcada pelas mulheres como as principais responsáveis pelo cuidado, mas uma sociedade também marcada por mulheres muito exaustas, né? Mulheres que estão muito cansadas, assim, né? E fiquei olhando para isso, assim, dentro de mim, né? E acho que ressoa com algo que a Yabacê trouxe sobre quando ela descreve essa cena dos pescadores, por exemplo, né? Os pescadores que precisam respeitar o tempo, o ciclo, né? E existe uma estratégia social para poder respeitar esse ciclo, né? E eu fiquei pensando como muitas vezes o cuidado que as mulheres exercem está dentro de uma lógica predatória, né? Está dentro de uma lógica de exploração dos corpos femininos, assim, né? Da exploração dos corpos das mulheres, um contexto de destituição das comunidades, das redes de apoio das mulheres, das redes de cuidado em que as mulheres precisam estar inseridas para poder ser cuidadoras, né? E fiquei ressoando com esse aspecto, assim, né? Algo que a gente precisa olhar como um todo, né? E dentro de nós também, quando o cuidado tá como uma moeda de troca dentro do corpo feminino, né? E não está respeitando o tempo do próprio corpo, o tempo da vida, o tempo psíquico, né? E a necessidade de se reinserir e reconstruir redes de cuidado em nós. É o que a gente tem preta, né? A gente está travando hoje. Vocês estão dando para ouvir ou está travando? Tá dando uma travadinha, mas tá dando pra aqui. Vai na fé, né? Mas isso, não, mas isso, né? E acho que é o que a gente vive, e também fiquei me perguntando, e queria também te ouvir sobre isso, né, de Torandi, enquanto psicóloga, né? Eu também, como psicóloga, assim, como é que tu tá sentindo e enxergando assim, a psicologia enquanto uma possibilidade de. Se é uma possibilidade, né, uma psicologia que considere a ancestralidade, que considere o pé na terra, que considere, né, que inclua o coração, porque a gente vê um campo da psicologia tantas vezes inserido na hiperindividualidade, na hipercognição, né? Uma psicologia centrada na mente,
Como é que a gente faz uma psicologia que inclua a ancestralidade, que inclua o coração, que inclua a comunidade, né? A comunidade. E é isso. Eu acho que é um grande desafio, né? Um grande desafio nessa sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade colonizada, né? Então, a depender do espaço que a gente está, né? Isso se torna ainda mais desafiador. Eu posso dizer que eu tenho um grande privilégio, assim, na minha prática clínica, por escutar, né, majoritariamente mulheres negras, e muitas dessas, né, sendo do axé. Então rola uma confluência, assim, que é muito linda, muito incrível, né? E também, né, eu sendo uma mulher negra do axé, acaba que as pessoas que chegam, né, até mim para esse processo de escuta também estão procurando, né, uma psicóloga que se encaixe, assim, né, nesses parâmetros, vamos dizer assim. Então, aqui, eu falando desse meu lugar, né, da minha prática clínica, eu sinto que eu sou muito privilegiada. Porque sim, tem sido muito possível, né, fazer essas confluências dentro dos processos, né, de escuta, assim, porque são pessoas que comungam, né, de uma crença muito similar àquela que eu também, né, tenho. Então, possibilita essa psicologia, né, que a nossa IA, né, me diz, assim, me apresenta, né, dizendo que a psicologia que eu exerço é uma psicologia sentada ao pé da árvore. Né? Então, e literalmente, né, muitas vezes a minha escuta ela se dá sentada ao pé da árvore num parque, né, numa praça, e como isso muda toda a perspectiva da escuta, né? Porque tu tá escutando para além daquilo que tu tá vendo, né? Tu escuta o coração daquela pessoa que está falando. Né? E quando tu te abre assim, e é isso, eu abro o meu coração para escutar um outro coração, isso ganha uma potência que não tem livro, né, de psicologia, não tem técnica, né, de escuta que vá dar conta. Né? Então, pensar, né, a ancestralidade como um mecanismo de cuidado, de acolhimento e de potencialidade é muito revolucionário. Mas a sociedade branca colonial ainda não está preparada para isso. Hoje, ainda mais cedo, eu estava brincando com uma conhecida minha, porque eu li esse livro, né, que eu mostrei para vocês, e aí eu fiquei pensando, nossa, como eu queria que o departamento de psicologia da universidade onde eu me formei, né, conseguisse acessar um material como esse. E aí eu disse, mas eles ainda não estão preparados para isso. Assim, daí ela falou, eles estão caminhando. Eu estou no mesmo lugar que eu, esqueço isso. Eles ainda estão caminhando. Eu disse, com passos de formiga e sem vontade, né, parafraseando o nosso Lu Santos, assim. Porque é isso, né, tem muito chão ainda, né, para essa galera aí da nossa categoria profissional caminhar, né, e compreender que pensar a ancestralidade é um processo de cuidado e de cura, porque se aquela pessoa que tu está escutando, ela tem essa crença e ela confia nisso, é isso que importa. Né? Então, tu tá ali como um instrumento de escuta que vai potencializar o processo que para ela é um processo de cura. Né? Então, se para aquela pessoa o processo de cura dela é ir na benzedeira, bom, eu vou potencializar isso. Né? E eu vou perguntar para ela, e tu tá indo na benzedeira? E como tá o teu processo de cuidado? Né? O que tu tem feito para te cuidar? E isso não significa que sim, em determinados momentos e situações a gente vai, infelizmente, precisar, né, recorrer
ao burro da terra, né, como nos diz a Mãe Preta, aos médicos, né, e a esses remédios, né, que não são medicinas, né, são remédios. Medicina é o que vem da terra, né, medicina é o chá de camomila, é a ruda atrás da orelha, mas os remédios, às vezes, sim, eles infelizmente são necessários, porque não dá conta, né, e aqui a benzedeira, ela fala, né, às vezes é coisa de médico e às vezes é só banzo, né? Quando é só banzo, a benzedura vai dar conta, né? Mas às vezes tem coisas que... E a gente compreender que essas doenças, né? Elas também são produtos dessa sociedade. Elas também são produtos desse sistema. E é por isso que, às vezes, as nossas medicinas não vão dar conta. Porque são pessoas que já estão há tanto tempo em desconexão com a terra, em desconexão com os seus territórios, em desconexão, né, com essas forças da natureza que são curativas, né, com a água, com o ar, com o fogo, com a mata, né, que são processos de cura, está tão distante da realidade que vai precisar, né, dessa droga farmacológica, né? Porque o território, né, a terra, às vezes, não vai conseguir acessar, porque está muito distante, né? Então, essa é uma forma diferente de compreender. E para a gente poder compreender isso, a gente precisa desformar, né? A gente precisa desformar aquilo que nos ensinaram em algum momento. E isso a gente não tem tempo, né? Não tem idade, assim. Então, acho que a gente poder pensar, né, uma psicologia que ela seja efetivamente contracolonial, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre poder construir outras formas de cuidado, de escuta. Né? A gente não está ali só com um paciente, né, com um cliente. Não, a gente está com um ser, né, que tem vida, que tem história, que tem memória, né, que carrega toda essa memória no seu corpo. Axé, povo. Potentes trocas no dia de hoje. Se tiverem mais algum comentário, ou quem não puder falar, quiser colocar alguma coisa no chat também, e aí eu leio em voz alta. Mas também, então, queria... Eu vou ler uma coisa enquanto as pessoas pensam. Porque eu peguei aqui a louca das referências. O espírito da intimidade, da Sumo Fusomé, né? Sumo Fusomé, então, essa mulher, né, da etnia da Gara, do povo da Gara, que está localizado onde hoje é Burkina Faso, né, na África Ocidental. E aí tem um trecho, né, desse livro que se chama O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar. Então, toda a escrita dela são com ensinamentos, né? Ou se a gente fosse fazer uma associação às nossas divindades, né, dentro da nação Muzungue, são como se fossem vários desidedouros, né? E aí tem um aqui que ela está trazendo sobre os elementos, né, os elementos da natureza, como processo que nos conectam com o nosso espírito. Então, ela fala assim, que tem 5 elementos diferentes: a terra, a água, o mineral, o fogo e a natureza. E cada um desses é representado no conselho dos anciãos, por uma mulher e um homem. O conselho, portanto, é formado por 5 mulheres e 5 homens. E aí ela traz que o elemento terra é responsável por nosso sentido de identidade, nosso pé no chão e nossa habilidade de apoiar e nutrir uns aos outros. A água é paz, concentração, sabedoria e reconciliação. Mineral ajuda-nos a lembrar do nosso propósito e nos dá os meios para nos comunicar e compreender o que os outros estão dizendo. Fogo relaciona-se com sonhar, manter nossa conexão com o ser e os ancestrais e manter nossa visão viva. A natureza, portanto, nos ajuda a ser o nosso verdadeiro ser, a passar por importantes mudanças e situações que ameaçam a vida. Traz mágica e riso.
Axé. Que lindo. E a você? Axé. Eu queria que a Nígida pudesse, assim, como uma jovem, né, liderança, uma Ekedicã, né, que é uma função dentro da nossa nação que cuida e que zela, né, tanto dentro do terreiro quanto fora, né, pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, né, e na sua juventude, mas também na sua ancestralidade, porque em idade tem 17 anos, mas toda essa força que é ancestral, né, trazer um pouco disso assim e também poder inspirar, né, outros jovens, né, essa juventude quilombola, juventude indígena, que vão poder, né, compartilhar desse banzeiro, né, pelas redes sociais, né, e todos nós que estamos aqui, o que é isso, o que é essa potência para uma juventude, né, para a juventude, esse processo de um cuidado consigo próprio, um cuidado dos seus ancestrais e um cuidado das gerações que virão, assim, né? Então, fazer um pouco dessa fala, assim, né? Que é isso desse lugar, né? Que tu está, né? Nesse momento, assim, né? Axé. Axé. Eu sinto que esse lugar ele é um lugar muito, muito interessante, muito curioso sobre como se falar, né? Mas que eu sinto que a ancestralidade que nos traz aqui é das divindades, assim, que elas nos ensinam que é o cuidado, assim, e que isso faz com que a gente acesse um campo muito bonito e muito precioso, assim, que é quando a divindade ela vem em terra para ensinar aquilo que precisa aprender, assim. E às vezes é dar um puxão de orelha, claro, mas também ensinar aquilo que tu precisa ver e aquilo que tu precisa olhar internamente, assim. E enquanto território, eu sinto que o território de Mãe Preta ele é regido por essa força das divindades, assim. E o cuidado só é possível da forma como é possível, porque se tem isso, assim, se tem os orixás, os inquices, os encantados, Matinta, todos os seres, assim, que essa coisa, né, de dar nome aos seres não é muito comum. Os seres são seres, são povos, e aí se engana que todo mundo tem um nome específico de um. É isso, assim, é a força da vida, assim, se manifestando de diversas formas. Eu sinto que é isso. A espiritualidade, ela não tem. A nossa, ela sim, ela vem de uma ancestralidade que é afrodiaspórica, afro-indígena, que nasce dessa confluência, assim, através da nossa Yalaxé, das nossas Iás, mas que a gente entende que a espiritualidade ela é algo que acompanha todos os corpos, independente. E esse território é um território multiétnico. Nós temos pessoas brancas, temos pessoas negras, temos pessoas afro-indígenas. Então, o cuidado, ele não atravessa, o cuidado e a espiritualidade não atravessa só meu tipo de pele, mas ela perpassa porque nós somos seres vivos, e por sermos seres vivos, homo sapiens, enfim, seres que também carregam espiritualidade, a gente tem acesso a isso. Então, o cuidado ele vai ser acessado por diversos povos, por diversas pessoas, de formas diferentes. É isso. Axé. E sinto, né, que é isso, assim, pra gente, que né, para quem é médium, né, de incorporação, assim, ser cuidado, né, por ti enquanto meia Reikedikan, né, da nação Muzungue, também é muito lindo, assim, porque aí você disse, né, em idade,
pode ter 17 anos, assim, mas em sabença, né, em ancestralidade, em isso que tu carrega, não adianta fechar os olhinhos. Isso tudo que tu carrega contigo, né, vai muito além, assim, do que a gente pode achar que está enxergando quando olha para ti, né? Essa mulher jovem, preta, quilombola, né, carrega essa sabença ancestral muito forte, assim. E é uma alegria, assim, quando a gente está ali dentro da gira, né, dentro do terreiro, e está voltando para o mundo, né, voltando pro Aie, assim, de uma incorporação, e tem, né, tu ali com a gente, cuidando, né, dando um abraço, dando um carinho, assim. Então, isso fala sobre continuidade, né? Isso fala sobre a possibilidade dessa nação, né, dessa espiritualidade seguir existindo, assim. Isso é muito lindo, isso é muito potente. Certo. Então, eu sinto que é essa força, assim, né, que conflui, né, esse cuidado, né, esse cuidado espiritual, esse cuidado emocional, esse cuidado corporal, né, nessas duas potências, né, que é Digitorandi, né, que vai, né, é a sua ancestralidade, a sua profissão conecta, né, porque cada vez mais a gente precisa, né, de mulheres e homens pretos falarem das suas dores, de pessoas que sabem o que é isso, né? E também, né, de ter Nista, né, uma Ekei de Khan, né, com sua potência, né, de cuidar na gira, mas também cuidar no cotidiano, né, da comunidade, nos mais velhos, dos mais novos, das divindades, né? E essa potência toda, né, que a gente vive no terreiro, mas vive na vida, porque essa é a nossa vida. Então, a gente não separa a nossa espiritualidade, a nossa vida do terreiro com a nossa vida do cotidiano, né, das nossas profissões, daquilo que a gente é. Então, o cuidado, o zelo é algo primordial, é um tesouro na nossa nação. Então, a nossa nação é uma nação de cuidado, é uma nação de zelo, é uma nação de afeto, é uma nação de 1000 vezes, 7000 vezes o amor. Porque isso é que nos constitui. Então, quando é a nossa mãe ancestral, é uma mãe preta, né? Porque mãe é colo, mãe é afeto, mãe é cuidado, né? Então, essa potência, assim, quando, né, a gente faz de um copo para ela e não importa o tamanho, a idade, né? E também, e a gente já viveu isso com a nossa mãe preta, não importa até a religião, né? A gente já teve um padre que fez um copo para a nossa mãe preta, né? E aí recebeu o abraço. Então, isso é muito potente, né? Porque abraço, afeto, zelo, cuidado é algo que é primordial, que é fundamental, que é fundante para o nosso ser, mas que se a gente assim for olhar, né, e por isso que a gente traz essa fala no banzeiro, que é para desacomodar, né, que é mexe, mexe, depois quando a gente para os nossos órgãos, né, quando a gente passa pelo banzeiro, os nossos órgãos estão tudo navegando ainda no rio, no mar. É importante a gente olhar nesse momento, nessa sociedade que nós estamos vivendo, aonde está o cuidado? Aonde está na nossa casa esses ensinamentos de como se zela pela mulher, como se zela pela criança, como se zela pelo homem, como se zela pela natureza, como se zela pelo ambiente da casa onde a gente vive, do templo onde a gente vive, né? Porque a nossa casa é um templo onde a gente vai lá e é o nosso refúgio. A gente quer ter um momento de paz, porque o cotidiano
as nossas guerras, né? E aí, quando a gente volta para o nosso território, para o nosso quilombo, para a nossa casa, para o nosso lar, a gente quer ter aquele momento em que a gente é acolhido, a gente é cuidado, zelado, né? Aonde, como é que está a educação das nossas crianças, dos nossos jovens? E aí não é só em casa, mas isso parte da casa, mas de todas as instituições que estão vigentes. Como é que está o cuidado? Como é que está o respeito? Uma coisa que é muito bonito aqui em Colares é que os mais novos, e sejam os mais novos adultos, chegam para os mais velhos e pedem a bênção. E isso é uma coisa assim, aonde que a gente vê em todo lugar isso? Não tem. Sabe, de reverenciar o mais velho. Porque tu veio antes, tu possibilitou a minha vinda até aqui. Caminhou antes para que eu pudesse chegar. Então, são processos, são modos de viver que estão sendo, né, um bom dia. Um bom dia, a gente fala, namastê, eu direi, né? E o Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você, para que você tenha o melhor dos seus dias no dia de hoje. Namastê, eu direi. Cadê esse olhar, né? Às vezes a pessoa cai na rua, ninguém acolhe. Teve uma situação aqui, nosso pneu furou. Olha, gente, deu para contar, passou uma... Olha, várias pessoas ficaram tentando nos ajudar, mas toda pessoa que passava perguntava se a gente precisava de ajuda. E teve vários que... Até uma lanterna, ganhei uma lanterna, porque a pessoa veio, ajudou com a lanterna, que era de noite. Então, as pessoas se acolhem. Às vezes é esse momento, tá numa rua escura, alguém vem e te ajuda, mas em algum momento tu cai na rua, ninguém te estende a mão para te levantar, nem se preocupa como tu estás, nem um bom dia. Às vezes mora num prédio, teu vizinho, tu não sabe nem quem é o vizinho, nunca viu, nem dá bom dia, né? Então são pequenas delicadezas. Se a gente não, assim, essa boniteza da vida, se a gente não educar as nossas crianças, os nossos jovens a respeitarem, a olharem, o que vai ser da continuidade desse zelo de cuidado? E aí vai ficar sempre na mão das mulheres. E quando as mulheres cansarem, quando as mulheres morrerem, né? Quando as mulheres tiverem uma tristeza profunda e elas não conseguirem nem mais cuidar delas mesmas, porque também não é porque a gente tem que dar que tem que receber, mas, sabe, tu precisa também de afeto. O afeto, ele nutre a planta, imagina o ser humano. Então, é necessário isso, assim, e a gente tem vivido muitas violências, muito racismo. Não é racismo, tudo é de uma fonte só, né? De um projeto de morte, de destruição. Então a gente precisa fazer esse olhar, assim, e no nosso cotidiano, assim, com a gente mesmo, com a nossa família, com a nossa comunidade, com os nossos maretórios, com todos, né? Com todos os seres sencientes, com a água que a gente bebe, com o alimento, né? Com os seres, né? Com a egrégora, que pensamentos eu estou tendo, eu estou poluindo, né? Meu local de trabalho, meu local de estudo. Então, tudo isso é importante a gente refletir. E tudo isso é ritualístico. Isso é espiritualidade, né? Isso é uma potência que nos nutre. Então, o cuidado e o zelo vai para além, é uma esfera, né, muito potente, e a gente precisa fazer esse olhar. Eu vou agradecer, né, profundamente, né, a Roseni, que nos acompanhou em todos os banzeiros. Chuva de luz, Roseni. A todos aqueles que participaram dos banzeiros, né, e
como uma vivência do Pontão Amai Pontão de Cultura com Cola Samalmeira, né? A gente sempre, né, confluiu com povos, né, de todo o Brasil, né? Esse Brasil profundo, em especial o povo do Nordeste, em especial Norte, Nordeste, mas em especial povos de Colares, né? Para trazer as suas sabenças, né? Povo na qual o pontão, o ponto de cultura Amai, né? O pontão de cultura Amai com paz, com Cola Samalmeira está situado, para que a gente pudesse também ouvir porque eu adoro ouvir histórias, né? Ouvir as histórias do povo daqui e da gente poder deixar essa potência de força, assim, né? Porque a gente encontrou que muitos mestres e mestras e mestras da terra, mestras do brincadimento, do carimbó, sabe, de uma educação, né, da beira do rio, né, da força, da potência, da luta, né, que é ser um educador ribeirinho, né, de uma ilha no estado do Pará, e dessa potência toda, né, da terra que nos educa, né, nós aqui somos regidos pelas marés, e é isso, esse tempo de zelar, de cuidar, de pensar. A maré não está o tempo todo ali, a gente vai ter que aprender a chegar no tempo que é. Então, é muita potência. Agradecer o clã Ibanichoro, né, com toda a sua potência, que nos auxiliou aqui em todos os momentos, e cada um e cada uma que abriu e trouxe as suas sabenças e participou conosco neste momento de banzeiro, né, e de muitas sabenças, né? A gente sai revirado do banzeiro, mas ao mesmo tempo sentindo os nossos corpos de uma outra forma e podendo a gente refletir e mudar as nossas atitudes perante a esse mundo que precisa de muito amor, de muito afeto, de muita troca, de muita escuta e de muito acolhimento. Então, eu agradeço profundamente a todos que participaram conosco e nós vamos aqui, né, em breve, aqui em Colares, abrir o nosso Zen Café. Dia 25 vai ter a inauguração do Zen Café. Nós vamos ter café com uma tinta, alusivo ao dia 25, ao Julho das Pretas, né, para que a gente possa ter um momento de acolhimento. Nós vamos ter aqui o edital das mestras de cultura. Nós vamos reconhecer as mestras aqui de Colares, através do nosso pontão de cultura. Então, vai ter muita, né, muita música, muita comida boa, e da gente poder, né, reconhecer mulheres que são potências no seu jeito de ser e de viver aqui em Colares. Então, nós vamos fazer uma live diretamente da inauguração do Zen Café, então nos aguardem. Nós vamos chamar o povo, vamos fazer um barulho aqui, né, e movimentar, né, com essa força aqui, né? Então, profunda gratidão, né? Viu, Roseni? Te aguardamos na live do Zen Café. Chuva de luz, gratidão, Camila, gratidão, Mainar, gratidão, caiu a Adriele, né? É que aqui em Colares a internet também treme, né? E a ilha está cheia, porque nós estamos em férias, mas profunda gratidão a todos.
Vamos tirar uma foto, povo. Dá para abrir as janelinhas? Tirar essa foto. Vou só pedir para a Roseni baixar um pouquinho a câmera para a gente pegar melhor o teu rosto. Um pouquinho mais. Tá, é que eu tô carregando, daí eu não consigo deitar o telefone. Assim tá melhor? Tá, Tá, tá tá bom. melhor. Melhor. Sorrisão. E gratidão, povoada. A todos que nos acompanharam nessa trajetória do Banzeiro Cultural. Chuva de luz. Nos vemos nos próximos movimentos. Gratidão. Uma boa noite para todo mundo. Foi de luz. Gratidão, boa noite. Foi de luz. E a... Peraí. E a você?